formação do planeta Terra. Como que a Terra se formou, né? Qual a teoria mais aceita? Como que esse planeta, então, chegou na forma que nós temos hoje, né? Lembrando que ele se transforma ou não o tempo todo, né? Então, a gente vai aprender aí um pouquinho para desvendar o nosso planeta. Vamos lá comigo? Bom, a formação do planeta Terra, segundo a teoria mais aceita, né, sobre a formação do planeta Terra, é a teoria do Big Bang, né? O que foi essa teoria? Por volta de 13 bilhões, ponto 7 anos atrás, né? A Terra era uma grande bola incandescente com temperatura aproximada de 1.500 graus Celsius, né? Então, eles falam de uma temperatura bastante elevada. Com o passar de vários milhões de anos, essa bola incandescente foi aos poucos se resfriando e solidificando na sua parte externa, formando então o que nós conhecemos hoje de litosfera, ou seja, a superfície na qual nós vivemos, né? Então, segundo essa teoria, a Terra foi se resfriando, e aí então formou a litosfera, que é a parte onde nós, seres humanos, estamos, né, nos desenvolvendo. Bom, durante o processo de resfriamento da Terra, houve uma liberação de gases e vapores. Eles deram origem a uma camada de ar chamada atmosfera, né? Por volta mais ou menos de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a baixar, dando origem a um grande período de chuvas por causa da condensação de vapor de água contido na atmosfera. Então, vocês observam que é toda uma transformação, né, científica, né? Eles estudaram física, química, que vai dar então origem ao que nós conhecemos hoje de litosfera e também a atmosfera. Esse conteúdo também vocês vão trabalhar em ciência, biologia, né? Vocês em algum momento já viu falar sobre essa transformação, então, da formação, na verdade, do planeta Terra, ok? A chuva, então, caía continuamente, né? Ela não parava, ela não cessava. E aí ela acumulava-se nas partes mais baixas da superfície. O que foi formado, então, os oceanos, tá? As águas... O que são oceanos? São águas marinhas e as continentais, né? Que formam a hidrosfera, que significa, então, a esfera de água. Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos surgiu, então, a primeira vida no planeta Terra. A vida vegetal e animal que começou a se desenvolver inicialmente nos oceanos, graças ao conjunto de influências dessas três esferas, litosfera, atmosfera e hidrosfera, deu a origem à quarta esfera, que é a biosfera, ou seja, a esfera da vida. A biosfera é um conjunto de todos os ecossistemas da Terra, né? Então, professora, como se deu a origem da Terra? Através das três primeiras grandes esferas, né? Quais são elas? Quais são elas então? Litosfera, atmosfera e hidrosfera, certo? E a professora sempre enrola na língua, né, para falar. Então, essas três esferas foi que deu origem ao que nós chamamos então de biosfera, ou seja, a vida. E aí então iniciou a grande transformação do nosso planeta Terra. Em todo o processo de formação da Terra, houve um interrelacionamento entre as esferas. Então, elas não trabalhavam sozinhas, separadamente. Precisou de uma engrenagem. Cada uma trabalhava em conjunto uma com a outra. Isso determinou um equilíbrio dentro do planeta, né? Se ocorrer alguma alteração em uma das esferas, as outras também podem ser afetadas. Então, a atmosfera, a biosfera, a litosfera e a hidrosfera, elas trabalham de forma engrenada, né, ponderada, uma dando sustento à outra. Se uma desequilibra, as outras demais também vão sentir. Os seres humanos, ao promoverem as transformações no espaço natural, romperam esse equilíbrio. É o que nós estamos trabalhando hoje, né? Eu falei com vocês sobre a relação do homem e o meio. Então, o homem ele começou a interferir demais no meio, né, em busca do seu desenvolvimento. Então, houve um desequilíbrio. Aí a gente vai ver as consequências do desequilíbrio, claro, principalmente nas condições climáticas, né, na preservação da hidrosfera, que a gente vem falando sempre que a água vai chegar a um ponto que vai acabar, né? O aquecimento global que vai atingir então a atmosfera e assim por diante. Então, esse desequilíbrio, infelizmente, está ocorrendo.
Até hoje não se sabe ao certo do que é formado o interior da Terra, né? Então agora nós vamos falar sobre a formação do interior dessa Terra. As perfurações mais profundas já feitas atingiram apenas 13 quilômetros. Isso porque o material que sai do seu interior, através dos vulcões, vem de profundidade de, no máximo, 200 quilômetros. Né? Mas nós, o homem, mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico que ele tem até hoje, ele não conseguiu ainda ultrapassar esses 13 quilômetros de profundidade, né? Porque lembrando que quanto mais eu chego ao interior da Terra, mais quente vai se ficando, tá? Então vai chegando na parte que a gente conhece, então, né, do núcleo da Terra bem quente. As melhores informações são fornecidas pelo estudo da propagação das ondas sísmicas provocadas por vibrações da crosta terrestre, que tem sua origem no interior da Terra. Então, através, né, dessas ondas sísmicas, né, de toda a movimentação do interior da Terra, que o homem consegue, então, tirar as informações necessárias do interior da mesma, para, então, supostamente, levar o seu conteúdo, levar o seu estudo mais à frente. Bom, a Terra, então, ela é composta por três principais camadas, né? A crosta, o manto e o núcleo. Então, a crosta terrestre é a parte superficial ou externa já consolidada no planeta sobre a qual nós vivemos. Então, nós vivemos sobre a crosta terrestre. Ela é constituída de uma camada relativamente fina, com espessura que varia de 5 a 70 quilômetros, de 5 a 70 quilômetros aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque eu não medi, você não mediu e a gente, né, não tem como medir, tá bom? Por isso que a gente sempre vai usar a palavra aproximadamente nesses dados. O manto, ele já é uma camada intermediária, é composto predominantemente de magma, né? Abaixo do manto encontra-se o núcleo, conhecido também pelo nome de NIF, né? Então, nós temos também o manto superior e o manto inferior, certo? Então, e nós temos o núcleo, que é uma camada sólida. O manto inferior e superior, eles são líquidos. Já o núcleo é composto, então, por uma camada sólida, tá ok? Então, nós temos três camadas: crosta, manto e núcleo. Crosta, né, aonde nós sobrevivemos, manto superior e inferior e o núcleo, então, da Terra. Certinho, pessoal? Bom, agora nós vamos falar então sobre o tempo geológico da Terra. Você já sabe como que é essa formação, né, da Terra, né? Agora nós precisamos falar então do tempo geológico, a idade dessa Terra. Nós, para compreender toda a dinâmica dessa Terra, nós precisamos então falar dessa idade geológica, vamos dizer assim. Por que idade geológica, professora? Porque essa idade ela foi caracterizada a partir de estudos das rochas, tá? Por isso chama-se então idade geológica, ou seja, o estudo das rochas é que trouxe então essas informações, supostamente, aproximadamente, a idade que a Terra tem e a sua evolução também, consequentemente. Bom, a Terra foi formada então, né, lembrando, aproximadamente há 4,5 bilhões de anos, quando o universo já beirava os 10,7 bilhões de anos, né? E a Via Láctea já existia há pelo menos 5,7 bilhões de anos atrás. Tá? A formação da Terra é um fato que não foi comprovado, mas a melhor hipótese que deixa a nossa curiosidade satisfeita, dada pelo cientista, é a teoria do Big Bang, como eu falei para vocês. Bom, as evidências da idade da Terra estão relacionadas com as rochas que formam a crosta terrestre, elas que, de certa forma, contam a história do nosso planeta e, consequentemente, da nossa existência. Porém, várias partes dessa história estão incompletas ou foram apagadas, principalmente aos tempos iniciais. Entretanto, existem provas suficientes que comprovam que a Terra possui bilhões de anos, né? Então, eu acabei de ler para vocês aqui, né, a introdução de como que a gente vai chegar nessa idade da Terra, através do estudo das rochas. Então, são geólogos que estudam, né, a evolução da Terra. Né? Inicialmente, há 250 milhões de anos, todos os continentes formavam um supercontinente, que é conhecido como Pangeia.
tá? A separação dos continentes só veio começar a acontecer aí cerca de mais ou menos, né, aproximadamente 150 milhões de anos atrás. A América do Sul, a África e a Índia eram ilhas há mais de 50 milhões de anos, né? A geografia, então, dos continentes é um fenômeno que data de aproximadamente 4 milhões de anos, de 40 milhões de anos, né? Então, primeiro o grande continente, né, chamado de Pangeia, depois ele vai se dividir em dois continentes e depois ele vai se espalhar e vai ter a quantidade de continentes que nós conhecemos nos dias atuais. Bom, mas como que foi datado então esse período geológico, né? Esse tempo geológico? Então eles são chamados de eras geológicas. A geologia divide o tempo de formação da Terra em eras geológicas, eras que duram de milhões a milhares e até milhões de anos, né? Então, é uma parte da geografia que vai trazer para você então entender e compreender como que foi então essa formação gradualmente para chegar na formação que nós temos hoje, tá? Do planeta Terra. Então, é a geologia que vai trazer. E a geologia vai dividir isso então em eras, tá? Então, nós temos a primeira era, que é a Arqueozoica, tá? No começo dessa era, o planeta Terra era apenas 3 vezes mais quente do que é hoje, além de ser constantemente atingida por terremotos e existirem milhares de vulcões em sua superfície, tá? Então, essa é a era Arqueozoica. Depois, nós temos a era primitiva ou proterozoica, ou simplesmente pré-cambriana. Tá? Foi neste período também que começou a se formar a camada de ozônio, que protege a Terra dos raios solares, e também possibilitou o surgimento de vidas mais complexas, né, que são chamados então os organismos multicelulares. Foi nessa era também que aconteceu a formação dos continentes e ocorreu o acúmulo de oxigênio na litosfera, que é onde a gente sobrevive. Na era paleozoica, né, começa a surgir os mares e os primeiros animais vertebrados. E como durante esse período disse que os peixes começaram a sair das águas, foram formados os primeiros então animais anfíbios, tá? Neste período, os continentes estavam todos juntos, fato que ficou conhecido então como Pangeia. Ah, professora, então a Pangeia, ela iniciou, né? A Pangeia, ela estava, né? Então na era paleozoica, tá? Cuidado que isso pode ser um peguinha de prova. Então é na era paleozoica que vai surgir o que nós chamamos de Pangeia. Nessa era geológica também se caracteriza pela formação das rochas sedimentares e metamórficas, formando grandes florestas e milhares de espécies, como insetos, né, répteis, que vai surgir no final dessa época, estes dando origem então aos dinossauros, ok? E aí nós temos também a era mesozoica, né? Foi nesse período também que houve a separação da Pangeia. Se eu perguntar na prova para vocês, em qual era geológica houve a separação da Pangeia? Era mesozoica. Fica de olho que pode ser peguinha, hein? Então, a separação da Pangeia, o surgimento definitivo dos dinossauros e o surgimento dos animais mamíferos. As plantas começam a ter flores, né? Então, na era mesozoica começa a surgir flores, coisa boa, né? Uma das coisas mais boas, tanto que flor alega o dia da gente, não é mesmo? Depois nós vamos falar também da era Cenozoica, né? Foi nessa era que ocorreu a extinção dos dinossauros e ela é dividida em dois períodos, né? Então agora nós vamos falar de uma era dividida em dois períodos, que é o período terciário e o quaternário. No terciário, né, vai ser caracterizado pelo intenso movimento da crosta terrestre. Aí é onde vai surgir os dobramentos modernos, né, que são as grandes cadeias de montanhas. Né? Foi nesse tempo que surgiram várias espécies, como aves, mamíferos, além dos primatas. Tá? Já no quaternário, ela é caracterizada pelo surgimento das grandes glaciações, né? Oceanos, a atual formação dos continentes e também o surgimento do homem. Outro peguinha que pode ter na prova. Qual é o período, né? Qual é a era e período que surgiu o homem? Então, na era Cenozoica, no período quaternário, tá? Que vai surgir, então, o ser humano. Bom, a Terra, desde o começo de tudo, com a formação das primeiras rochas magmáticas, a Terra vem em estado em constante modificação, né? Evoluindo ou não. Há 2 milhões de anos atrás ainda não havia espécie humana e seria, então, consolidada a forma dos continentes e oceanos que temos hoje.
Certinho, pessoal? Então, tudo isso que eu falei com vocês até agora aqui foi para vocês entenderem, né, um processo geográfico histórico, né, científico também, de como surgiu o nosso planeta Terra até nos dias atuais, tá? Então, essa é apenas uma introdução para que a gente possa desvendar o nosso planeta Terra, tá bom? Então, vocês podem utilizar o livro didático de vocês para o complemento dessa aula, tá? Faça as atividades.